Plano de estudo tutorado, primeiro ano do ensino médio integral, volume 1, matemática. Hoje nós iremos iniciar a semana 3, cuja unidade temática é álgebra. Os temas trabalhados serão equação do segundo grau, plano cartesiano e funções. Caro estudante, nesta semana você vai analisar situações envolvendo a álgebra, com toda a sua grandeza e facilidades. A aplicação de valores em gráficos facilita muito a nossa sobrevivência no mundo de contas e contos. A matemática apresenta invenções tão sutis que poderão servir não só para satisfazer os curiosos, como também para auxiliar as artes e poupar trabalho aos homens. Descartes. Recapitulando, equação do segundo grau, também chamada de equação quadrática, é uma equação escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b, c pertencente ao conjunto dos números reais e a diferente de zero. Veja que b e c até podem zerar, a jamais. Alguns exemplos de equação do segundo grau, sempre escritos na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero e a diferente de zero. 2x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a zero. A é 2, B é 3 e C é 4. Nós dizemos que essa é uma equação do segundo grau completa. Menos x ao quadrado, menos 7x mais 1, igual a zero. A é menos 1, né? Aqui a gente sabe que é menos 1x ao quadrado. B é menos 7 e C é 1. Essa também é uma equação do segundo grau completa. X ao quadrado menos 4x igual a zero. A igual a 1, a gente sabe que aqui, ó, o número 1 está aqui, né? 1x ao quadrado, mas não é necessário escrever. B é menos 4 e C é zero. Veja que C é o termo independente, que não acompanha nenhuma variável. Se o C não aparece, nós dizemos que é zero. Portanto, essa é uma equação do segundo grau incompleta, já que o C não aparece. 3 quartos de x ao quadrado menos 25 igual a zero. A é 3 quartos, B é zero, B é quem acompanha x, B é o coeficiente numérico de x. Se B não aparece, B é zero. E C é menos 25. Essa também é uma equação do segundo grau incompleta. Veja que o A nunca pode zerar, o B e o C podem. A fórmula de Bhaskara que nós usaremos e já usamos há muito tempo para calcular as raízes de uma equação do segundo grau, que é o famoso x1 e x2. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Delta é o discriminante da nossa equação e eu calculo fazendo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Plano cartesiano. É um sistema de eixos ortogonais com pontos localizados por pares ordenados, idealizado por René Descartes, filósofo e matemático francês. Daí os nomes coordenadas cartesianas e eixos cartesianos em sua homenagem. Aqui a gente tem um plano cartesiano que é muito trabalhado no nono ano, o eixo X e o eixo Y. As retas x e y numeradas são perpendiculares, elas se cortam, formando 4 ângulos de 90 graus. A reta horizontal x é o eixo das abscissas. A reta vertical y é o eixo das ordenadas. O ponto 0, 0, interseção dos eixos, é a origem do sistema cartesiano. Quadrantes são distribuídos em sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Veja que foi distribuído nesse sentido, que é o sentido contrário aos ponteiros do relógio, por isso chamado de sentido anti-horário. Veja que no primeiro quadrante,
O x é positivo e o y também. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, o x é positivo e o x é negativo, perdão, e o y é negativo. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. É importante saber isso aí. Aqui eu tenho a localização de vários pares ordenados no plano cartesiano. Vamos ao primeiro, ponto A. Então, o ponto A, 1 de x, 1,5 de y. 1 de x, 1,5 de y. Localizamos o ponto A, que pertence ao primeiro quadrante. Ponto B, nada de x, 2,5 de y. Então, é só o 2,5 de y. Como o ponto B está localizado sobre o eixo das ordenadas, que é o eixo y, ele não pertence a nenhum dos quadrantes. Ponto C, menos 1 de x mais 1 de y. Então, olha lá, menos 1 de x mais 1 de y, ponto C, localizado no segundo quadrante. Ponto D, menos 2,5 de x e nada de y. Então, é menos 2,5 de x. Achei aqui o ponto D, que está sobre o eixo das abscissas. Portanto, não pertence a nenhum dos quadrantes. Próximo ponto, ponto E. Ponto E, menos 1,5, menos 1,5 de x, menos 2,5 de y. Liguei os pontos, encontrei aqui o ponto E, que está localizado no terceiro quadrante. Ponto F, nada de x, menos 1 de y. Localizei aqui o ponto F, que está em cima, sobre o eixo das ordenadas, que é o eixo y, e, portanto, não pertence a nenhum dos quadrantes. Ponto G, 1 de x menos 2 de y. Localizei o ponto G, que pertence ao quarto quadrante. Ponto H, 2 de x. Nada, 0 de y. Então, localizei o ponto H, que está aqui sobre o eixo das abscissas, que é o eixo x, portanto, não pertence a nenhum dos quadrantes. Recapitulando funções. Função corresponde a uma associação dos elementos de dois conjuntos, ou seja, a função indica como os elementos estão relacionados. Uma função do primeiro grau, ela é escrita na forma f de x é igual a x mais b. A é o coeficiente do x e b é o termo independente. Eu posso escrever também y é igual a x mais b. A função do primeiro grau determina uma reta. Se o a é positivo, ela é crescente. Se o a é negativo, a reta é decrescente. Função do segundo grau, escrita na forma f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. A jamais pode zerar, que nós vimos anteriormente aí. Nós podemos escrever também y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que a função do segundo grau gera uma parábola. Se o a é positivo, a parábola é virada para cima. Se o a é negativo, a parábola é virada para baixo. Aqui nós vamos para as atividades. Primeira questão. A soma das raízes da equação, aqui eu tenho uma equação, que na verdade está colocada em forma de proporção, que é a igualdade entre duas razões. O que eu tenho que fazer primeiro? Multiplicar cruzado, né? X ao quadrado mais 3x vezes 3 igual 6 vezes 2. Depois eu vou organizar essa equação na forma de equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E vou usar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. Veja que pede a soma das raízes. O que são as raízes? x1 e x2. Então, eu vou somar x1 mais x2 e marcar a opção correta. Existem outras maneiras de resolver essa questão. Eu coloquei uma maneira bem prática, depois nós poderemos ver outras formas de resolução.
Número 2. Quando representamos duas funções, uma do primeiro grau e outra do segundo grau, com as seguintes características, como segue. Função do primeiro grau, nós já vimos que é uma função f de x é igual a x mais b, ou y é igual a x mais b, em que a é o coeficiente de x e b é o termo independente. Aqui pede para o coeficiente numérico da variável x 1. Então, aqui você vai colocar 1. E o termo independente, que é o b, 5. Nós sabemos que a função do primeiro grau gera uma reta. Aqui vai ser uma reta crescente, porque o a, que é o coeficiente do x, é 1, número positivo, certo? No segundo caso, eu tenho a função do segundo grau. A variável é x, né? Eu sei que a função do segundo grau é escrita na forma f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. A é o coeficiente do x ao quadrado. Aqui pede que o coeficiente numérico em x ao quadrado seja 1. B é o coeficiente numérico em x, que pede que seja menos 1, e C é o termo independente, que pede que seja 2. A função do segundo grau gera uma parábola. Nesse caso, vai ser uma parábola virada para cima, porque o coeficiente numérico em x ao quadrado é um número positivo. Pede para encontrarmos o ponto de interseção entre a reta e a parábola. Então, observe, eu tenho a parábola e vai vir a reta. Nós teremos, na verdade, dois pontos de interseção, certo? Cada ponto tem o XY, que é a sua localização cartesiana. Onde esse ponto está localizado no plano cartesiano? Para a gente localizar um ponto, tem que ter o X e o Y. E como é que eu faço para encontrar esses pontos? Veja que eu vou igualar a primeira função, ax mais b, com a segunda, ax ao quadrado mais bx mais c. Igualando essas duas, eu entrarei em uma equação e irei resolver. E vou encontrar os dois pontos de interseção. Aqui na questão pede apenas um deles, então basta a gente observar quais são as opções para marcar a correta. Questão número 3, nós estamos falando das idades de 3 pessoas, tanto no ano de 2021 quanto no ano de 2041. A idade de João, de Carlos e de José. Aqui nós temos um enunciado que diz que João tem o quádruplo da idade de Carlos e o dobro da idade de José. Isso em 2021. Daqui a 20 anos, em 2041, João terá o dobro da idade de Carlos e uma vez e meia a idade de José. Então, a idade de Carlos em 2041 será. Então, veja que eu procuro a idade de Carlos no ano de 2041. Para isso, nós iremos ler a questão e colocar incógnitas para representar a idade das 3 pessoas citadas, para finalmente montar um sistema linear e conseguir resolver essa questão, que é a idade de Carlos no ano 2041. Aqui eu tenho algumas figuras relacionando parábolas e suas concavidades, se elas são viradas para cima ou para baixo. Então vamos analisar aí. No primeiro caso, eu tenho duas parábolas que não encostam no eixo X. Isso acontece quando o delta, o discriminante, for negativo, menor que zero. Veja que essa, o A é maior que zero, parábola virada para cima. Nessa, o A é menor que zero, parábola virada para baixo. Mas em ambas, nós temos aqui que o delta é negativo. Portanto, não encosta no eixo X. É no eixo X que ficam as raízes, o x1 e o x2. Então, se nenhuma das parábolas encosta ou corta o eixo X, significa que não há raízes reais. Não tem x1, não tem x2. No segundo caso, nós vamos trabalhar aqui com os exemplos C e D. Observe que nos exemplos C e D, as duas parábolas encostam, tocam no eixo X. Nós dizemos que elas tangenciam o eixo X. Isso significa que x1 será igual ao x2. Quando você resolve uma equação do segundo grau dessa forma, o valor do x1 será exatamente igual ao x2. Eu posso dizer que são duas raízes reais iguais ou uma raiz real dupla. Isso sempre vai acontecer quando o delta for zero. Veja, essa aqui o A é positivo,
parábola virada para cima. E essa o A é negativo, parábola virada para baixo. Porém, em ambas, o delta é igual a zero. Portanto, nós teremos uma raiz real dupla. Vamos ao próximo caso. Aqui eu tenho duas parábolas em que o delta é positivo, o delta é maior do que zero. Então, aqui a parábola tem o A positivo virada para cima. Aqui a parábola tem o A negativo virada para baixo. Porém, em ambas, o delta é maior do que zero. Então, a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos, que é o x1 e o x2. Aqui também é o x1 e o x2. Então, eu digo que x1 é diferente de x2. São duas raízes reais diferentes. Na nossa questão, veja que pede os gráficos que representam funções, né? Com raízes diferentes de zero. Então, vamos analisar essa situação aqui. Olha só. Essa questão aqui, diferente de zero, eu acredito que seja um erro de digitação. Por quê? Essa raiz aqui pode ser zero? Pode. E essa também pode. Essa aqui, uma delas pode ser zero. Aqui pode ser zero. E a outra pode ser outro número maior que zero. Então, eu acredito que essa questão aqui não era para ter esse diferente de zero. Era para ter o gráfico que representam funções com raízes diferentes. Então, eu mudei a questão e coloquei os gráficos que representam raízes reais diferentes são. Aí você vai marcar. Na número 5, nós vamos completar a tabela, substituindo os valores que aqui tem, e aí você vai construir o gráfico no plano cartesiano no seu caderno. Depois você vai tirar uma foto e vai enviar na atividade, conforme a orientação que está no formulário. Certo? São dois exemplos, então eu vou completar duas tabelas e vou construir dois gráficos. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.